Olá, eu quero contribuir com você interessado em conhecer mais sobre o narcisismo e para você que nem sabe que precisa. Isso mesmo, talvez você já conviveu com alguém assim e nem sabe. Então, o meu propósito aqui é falar sobre o narcisismo na relação familiar, quanto às características que podem se apresentar, especialmente em um pai ou uma mãe. Mas nada vai te impedir de usar esse conhecimento para identificar isso em alguns dos seus avós, tios, irmãos, sogros, amigo, enfim. Então, preste atenção. Podemos ter até 6,2% da população com esse diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. E podemos ter mais outras pessoas só com algumas características que não são o suficiente para ter o diagnóstico. Estamos falando de uma grande quantidade de pessoas. Aqui no Brasil é como se pudesse existir mais de 13 milhões de pessoas que podem ter esse diagnóstico e mais outras milhões de pessoas só com algumas características. Agora, ao saber desses dados, você já deve estar pensando que é bem provável que você já conheceu alguém que pode ser ou só ter algumas características de narcisismo. Dos meus pacientes, esse tema é comum a pelo menos um terço deles. Alguns buscam o atendimento como queixa direta, o narcisismo na mãe, e outros nem sabem. Mas conforme vou conhecendo as dificuldades, a queixa do paciente, eu posso identificar que, infelizmente, uma causa foi um narcisista próximo ao longo de toda a historicidade. Acredite, o narcisismo prejudica muito a saúde mental de quem está à sua volta. E quando o paciente passa a conhecer mais sobre essa doença, isso ajuda muito no relacionamento e compreensão de fatos e elaboração de assuntos internos que intrigavam há anos. Mas para você conseguir compreender o narcisismo, você precisará colocar sua simplicidade, bondade, generosidade, empatia, enfim. Coloque as suas virtudes em uma caixinha com um cadeado e não as use. Você deve analisar como é o modus operandi de um narcisista sem as suas características, pois eles funcionam diferente. Bom, preste muita atenção nas características do narcisista, que eu vou abordar, e vá pensando se há alguém à sua volta que pode apresentar. Vamos lá. As características da pessoa narcisista permeiam 3 pilares: grandiosidade, necessidade de admiração e empatia. Nós vamos começar a esmiuçar os detalhes de cada um e você vai poder compreender como que eles funcionam. Então, primeiro, a grandiosidade. Isso vale tanto para um comportamento explícito ou uma fantasia, um pensamento implícito na pessoa que é difícil conhecimento por outros. Então, se atenha que nem sempre você vai poder perceber nitidamente isso no outro. Um exemplo de algo perceptível é quando a pessoa narcisista exagera nas atribuições que dá às suas conquistas e talentos. Só eu consigo, eu sei fazer melhor. Ela enaltece suas qualidades, se mostra de tal forma que parece ser melhor mãe, melhor pai, melhor cozinheiro, melhor confidente, melhor pessoa do mundo. A pessoa narcisista, ela vai criar fantasias de um sucesso ilimitado, de brilho, de poder, de beleza. Aí a autoestima dessa pessoa narcisista é realçada, acredita ser merecedora de algo especial, de cuidado, de atenção, de direitos, de privilégio, de reconhecimento, quer ser um ser de luz, acredita ser um ser especial e único, gosta de si mesma. A pessoa narcisista quer ser tratada por profissionais top, quer participar do que considera ser o melhor na sociedade, quer ser o centro das atenções. E então, o narcisista, ele espera ser servido pelos outros, quer que façam coisas no seu lugar, atribui função para todos em casa, menos para si. Essa pessoa chega até ao extremo de exigir que é obrigação do outro ficar juntando o lixo que jogou no chão. E quer tanta
autoatenção que não aceita nem que o filho namore, muito menos casar. Faz drama que o filho vai abandonar, acusa de ser ingrato por tudo que já deu, ou pode agir com arrogância, dizendo que não dá um mês para voltar para casa, que o casamento não vai dar certo. Para um filho se relacionar com outra pessoa, geralmente é uma batalha que se trava contra o narcisista, mas sempre ele vai reclamar e vai difamar o outro. Essa pessoa narcisista, ela sente que o filho, ela é a sua extensão. Portanto, ele não respeita o espaço do filho, é invasivo, acredita que é dono de tudo. Assim, tudo que é do filho é dela. Ela se sente confiante para olhar suas gavetas, guarda-roupa, carteira, e-mail, caderno, fiscaliza tudo para conseguir controlar a vida do filho, que é de seu pertencimento. Chega até a explorar financeiramente os filhos, alguns narcisistas chegam a ficar com todo o salário do filho. E esse não pode gastar, às vezes, nada sem a sua permissão. Eles também podem tentar se apossar dos amigos dos filhos, do namorado, para manter esse controle de tudo. Mas, se não conseguir, aí os odeia. E aí tá travada aí uma grande guerra. Às vezes, eles usam os filhos dos outros para ser um facilitador. Ou seja, considera o filho do outro exemplar. E aí cria umas cobranças no próprio filho para que esse seja melhor ainda. Quando não tem esse retorno positivo, passam a menosprezar e humilhar o próprio filho. Esse estilo de personalidade também passa muita segurança para quem não o conhece, porque age conforme estivesse sendo muito certo no que acredita, orgulhoso, é uma ambição excessiva, consegue passar uma imagem que não condiz com a sua autoestima delicada. Perceba até aqui que o narcisista age pela grandiosidade e conforme a reação do filho, ele pode ficar satisfeito ou insatisfeito. Fica satisfeito se o filho possibilitar seu engrandecimento, e aí esse filho é bajulado. Mas se não, é um filho incômodo e aí responde com comportamentos de violência psicológica e até física. Agora vamos dar sequência ao entendimento do pilar da necessidade de admiração. Vamos conhecer um outro lado da autoestima do narcisista. Essa pessoa, na verdade, tem uma autoestima frágil, vulnerável, assim não reage bem às críticas, derrotas, se mostra sensível, detesta ser desprezada, com frequência sente humilhação, vergonha. Aí, para evitar isso, a pessoa age seduzindo a outra para ter admiração. Usa de charme, carisma para conquistar o que quer. Passa a ajudar os outros para colecionar fãs. Tudo isso só para minimizar o sentimento de solidão interna e não ficar com autoestima baixa. A pessoa narcisista se faz de vítima, então ela planeja, cria estratégias para passar a boa imagem para ninguém acreditar nos filhos. Isso é super comum. Quando não consegue manter-se no topo, sabe se rebaixar, criar uma história convincente de que alguém a prejudicou, a sabotou. Elas chegam até a ir à igreja para ter uma imagem que receba aprovação e validação dos outros. E, infelizmente, são muito invejosos. Não admitem, mas sim acreditam que os outros os invejam. Por isso, em alguns momentos, reagem com justificativas em vão. Quanto mais se conhece um narcisista e se conversa com as pessoas do seu ciclo social, mais dá para conhecer as mentiras que cria. As mentiras sociais são super frequentes para esconder seu fracasso ou para aproximar do seu alvo desejado. E aí, se um filho age de tal maneira que propicia enaltecimento do seu papel de pai ou mãe, o filho será recompensado positivamente. Mas se o filho reage de tal maneira que bate de frente, provoca, critica, julga as atitudes, não vai vangloriar o pai e a mãe, aí novamente o narcisista irá responder com comportamentos de violência psicológica e, infelizmente, física também. Bom, e sobre o pilar da falta de empatia? Vamos para o terceiro aí. A pessoa narcisista, ela tem uma falha no reconhecimento do outro. Tem falta de sensibilidade aos desejos, sentimentos e necessidades do outro. Ela chega inclusive a pensar que o outro pode estar
totalmente preocupado com o seu bem-estar. E aí negligencia qualquer possibilidade de voltar-se para as necessidades da pessoa e só enxerga que deve ser atendida. Tente compreender que o modus operandi do narcisista funciona tipo assim. Se o filho tirou uma nota ruim no colégio, isso é uma humilhação para a mãe narcisista porque ela não será vista como a melhor mãe. Ela não está preocupada com o desenvolvimento educacional do seu filho. Ele tem que tirar notas boas para poder engrandecer a mãe. Como se o filho só tirasse a nota melhor porque é filho dela. Ela tem uma extensão no mundo que é o melhor. O narcisista, ele espera uma grande dedicação do outro e pode explorá-lo abusivamente sem dar importância ao impacto que esse fato pode ter na vida desse outro. Isso causa negativamente um impacto psicológico gigantesco. Portanto, a pessoa narcisista, ela pode ter comportamentos superficiais, arrogantes, insolentes, hipócritas, pretensiosos, opressores, difama, explora, manipula, subestima, desvaloriza os outros, ela ameaça largar, de ir embora, ela não sente arrependimento genuíno, ela desdenha do outro, julgando como uma pessoa fraca, vulnerável e não percebe o quanto ela está ferindo. Essa falta de empatia facilita o comportamento agressivo, que geralmente não reconhece também. Não assume, e é muito comum eles espancarem os filhos quando não atendem suas necessidades, e isso é normal. Nem é tudo isso que o filho está falando, o filho mereceu mesmo, ele pediu para apanhar, foi ele que me provocou. São algumas reações assim que eles têm. Por isso, a pessoa narcisista tem rotatividade nos relacionamentos. Trocam de amigos, parceiros conjugais, ora mantém um bom relacionamento com a família porque precisam de algo, ora mantém distância porque não precisa de nada. Então oscila muito o jeito com os filhos, com as pessoas, elas se tornam pessoas muito difíceis de se relacionar. As relações de amizades ou romance só vão acontecer se o outro facilitar seus propósitos ou incrementar sua autoestima. E aí, tem alguém à sua volta que tem essas características? Mais uma consideração que eu quero fazer. Você percebeu que antes eu apontei o dado que 6,2% da população brasileira pode ser narcisista? Desses, a maioria deve ser homens. Mas se você buscar o narcisismo na internet, você verá muita gente queixando-se mais de mulheres. E os meus pacientes também. Então, cadê esses homens? Como assim? A maioria é homem e só se fala em mulher. Por que estão passando despercebidos? Eu não tenho uma explicação científica, não fiz um estudo, mas ao longo do meu trabalho eu tenho algumas evidências e eu consegui chegar aí a algumas hipóteses. Então, reflete comigo. Se temos um pai com essas características de ser grandioso, que pode mandar, que é certo em tudo, que quando algo não acontece como queria, ele humilha, age de forma violenta, não dá atenção para a família, controla todo o orçamento familiar. Esse homem, culturalmente, é mais aceito como machista, mandão, o pai da família, o pai de família que é autoritário. E se a família tiver uma mãe submissa a ele e que com os filhos é amorosa, conforta os filhos, acolhe, possivelmente ela abafa, ameniza os problemas que o pai pode gerar nos filhos. E aí fica difícil de conhecê-lo como um narcisista. Uma mãe acolhedora e bem presente na vida do filho pode confortar seu sofrimento e até amenizar a possibilidade de situações desagradáveis se tornarem traumas. Mas e se fosse o contrário? Uma mãe narcisista e o pai não? Esse pai de gerações anteriores dificilmente conseguiria suprir os danos causados pela mãe narcisista, porque não aprendeu a ser tão carinhoso como as mães. Geralmente esse pai abandona o lar e esses filhos demonstram mais prejuízos psicológicos. Outra coisa, lembra que eu esbocei várias vezes sobre a autoestima ser frágil? Isso é muito comum em pessoas que desenvolvem dependência de drogas.
Como há uns anos atrás tínhamos mais homens alcoólatras e fumantes, acredito que muitos deles podem sim ser narcisistas, mas seu comportamento anormal ser justificado por estar bêbado ou na abstinência. Então, existem fatores que podem mascarar as razões de um comportamento incomum no narcisista e podem ser justificativas mais aceitas pela sociedade. Ainda tem mais uma coisinha aqui que eu quero que você perceba. E se eu desmascarar esse meu familiar que age assim? Se você tentar desmascarar essa pessoa, ela não vai conseguir compreender, internalizar o que você está mostrando. Ela tem baixa capacidade de insight. Em algumas coisas você até pode ter algum sucesso, mas na maioria não. Eu nunca fui procurada por um paciente narcisista que quisesse fazer atendimento psicológico. Eles não reconhecem essa necessidade. Tem uma forma diferente de ver a realidade. Bom, se você insistir nisso, a maior probabilidade é que a pessoa reaja com difamação, descontando em algo ou alguém, irá alegar coisas até sem nexo para não precisar assumir responsabilidades por suas atitudes. Então, por favor, compreenda que essa pessoa funciona de uma forma diferente de você. Ela não tem o mesmo ponto de vista da maioria das pessoas. Ela sempre estará pensando nela mesma, e isso é normal para ela. Esse é o jeito e não temos como mudar isso. Ninguém muda ninguém, mas podemos interferir para influenciar de uma forma que cause uma reação diferente. Outra coisa muito importante que eu quero que você também compreenda aqui é que não podemos sair dando um diagnóstico para as pessoas. Então, por favor, nunca afirme que tal pessoa é narcisista, tem um transtorno de personalidade ou qualquer outra doença. Você pode desenvolver o conhecimento para reconhecer características ameaçadoras à sua vida e pode aprender a criar estratégias de autodefesa. E esse é o meu objetivo aqui com esses vídeos. Eu quero que você memorize que quanto maior for o seu conhecimento, maior será a probabilidade da sua atitude ser correta. Portanto, busque informação sobre o narcisismo. Proteja-se para não prejudicar sua vida e pare de supervalorizar os outros que nem empatia têm. Se você é filho de narcisista, entenda de uma vez por todas que sua mãe não conseguirá te dar amor, criar um vínculo afetivo que você deseja. Mude sua expectativa. Ela já era narcisista antes de ser mãe. Ter um filho é uma forma de externalizar suas características. Quando fica adulta e idosa, diminui os sintomas conforme a forma que o filho age, mas chegam a morrer e não reconhecem o impacto negativo que causaram. Elas não vão pedir um perdão, algo bem genuíno. Quer conhecer mais sobre como o narcisismo influencia ao longo da vida dos filhos e como eles devem se defender? Aqui na descrição eu deixei um link do próximo vídeo que serve como uma continuidade desse tema aqui. Eu espero ter sido clara com você, mas qualquer coisa, por favor, deixe nos comentários e se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Eu sou a psicóloga Gisele Maraschin, especialista em atendimento clínico em saúde mental. Muito obrigada pela sua atenção e engaja comigo.